Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a serpente. Por quê? Porque a serpente no hebraico é o número 9. E o número 9 é o próprio Deus. Quando você lê no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. O Espírito Santo de Deus são 7 espíritos. E Deus trabalhou na terra e trabalha com 2 corpos. O primeiro corpo foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. E o segundo corpo foi o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9. Por isso que ele é chamado a serpente. E por que Cristo é chamado a serpente? Porque é o último corpo que Deus usou aqui na terra. Primeiro foi o corpo de Deus Pai. Aí você junta o corpo de Deus Pai com os 7 espíritos, dá 8. Quando Deus criou o corpo de Cristo aqui na terra, aí se tornou o 9. Que é a serpente, a sabedoria, no hebraico. Jesus, ele é a serpente. Deus, ele dá 3 testemunhos na Bíblia provando que ele é a serpente. Primeiro foi no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Deus transforma a vara de Arão em serpente. Versículo 9, porque o 9 é a serpente. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus manda Moisés levantar a serpente numa madeira, que simbolizava o sacrifício de Cristo. Versículo 9, porque o 9 é a serpente. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus já tinha nascido. Aí o próprio Senhor Jesus Cristo diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é a serpente. E quando você vai aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. 9 é Cristo, a serpente. Olha o que ele está falando. Ó. Aqui está falando de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Está escrito assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vê que Jesus aqui ele fala que Satanás agora ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Agora ele é um dragão, ele não é mais uma serpente, mas ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque antigamente ele obedecia os mandamentos de Deus. Então, quando ele obedecia os mandamentos de Deus, ele era sábio. Quando ele desobedeceu os mandamentos de Deus, ele traiu a fonte da vida eterna. Aí ele perdeu o direito à vida eterna. E uma pessoa que abandona a fonte de vida eterna, ele não pode ser chamado de sábio, porque serpente é sabedoria. Se ele fez isso, ele não é mais uma serpente, ele não é mais sábio. Agora ele se tornou um destruidor. E ele usa o conhecimento que tem para enganar os filhos de Deus com mentira e depravação. Portanto, vigiai e orai. Jesus, ele é a serpente. E o que é a serpente? A serpente é Deus. A serpente é o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, o corpo de Cristo e os 7 espíritos. 7 espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente, o próprio Deus. E também a serpente são os 9 mandamentos, que os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nos mandamentos, você morreu. Então, irmão, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Toda pessoa que diz para você que Satanás é a serpente, ou ele não tinha conhecimento, ou é mentiroso, enganador, manipulador. Entendeu? Satanás, ele não é uma serpente. Ele é um dragão, ele é um destruidor. E a doutrina de Cristo que salva você são os 10 mandamentos. Vigiai e orai. Bom dia, a paz do Senhor.